A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que podem estar conosco nesta oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos reunidos em união e em comunhão no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, neste dia 30 de abril de 2023. O nosso agradecimento ao nosso Deus por mais esta oportunidade, ao nosso Pai por mais este dia precioso da Tua santa presença, ó Senhor, porque podemos estar reunidos em comunhão para compartilhar a Tua palavra santa, ó Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, Deus justo, santo e bom, Deus sublime, Deus maravilhoso, nosso provedor, o nosso escudo, nossa fortaleza sempre presente, que o Senhor sempre tem estado com os Teus filhos, não nos tem abandonado, o Senhor permanece fiel, a Tua palavra é fiel, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que fez os céus e a terra e é aquele que nos concede uma tão grande salvação por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós através da Tua preciosa e santa palavra, porque ela é justa, santa, verdadeira, inerrante e jamais falhará, porque ela é viva e eficaz. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade e no nome de Cristo Jesus, que o Senhor conceda também, aceitando o nosso humilde louvor a Ti, a esses Teus filhos que louvam o Teu nome com alegria, aqueles que podem estar, aqueles que ainda vão estar conosco nesta noite. Nós te pedimos a Tua presença santa e preciosa, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Com graças ao nosso Deus que nos concedeu então mais uma semana dos benefícios imerecidos, mas o qual nós nos apoderamos, porque o Senhor tem o melhor para cada um dos Teus filhos. Sim, ó Deus. Nosso tema de hoje tem como título Conhecendo a Salvação. Conhecendo um pouco mais sobre esta tão grande salvação que nos concede o nosso Deus através de Cristo Jesus. E nós temos o nosso texto, poderia ser outro texto, mas selecionamos então esse texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 19. Não que este versículo esteja assim fora do contexto, sempre está num contexto mais amplo, geral, mas para nos meditarmos um pouco, compartilhando junto a palavra do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém. Bem, então, um versículo que com certeza já nos ensina que devemos nos afastar de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e o oposto que nós devemos praticar, o oposto disso, da iniquidade, é a santidade. Então, afastar-se da iniquidade e ainda buscar a santidade, a qual nos concede o Espírito Santo do Senhor em que nós habita. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. 2 hinos, um de número 8 e o segundo de número 10. O de número 8 tem por título Cristo, o Fiel Amigo. São 2 hinos bem simples, mas fala muito e com certeza engrandece o nome do Senhor. Ok? 1, 2, 3. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há,
e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, sim, Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém. Então, Cristo Jesus nunca te deixa só. Amém. Ele não nos deixa só. Às vezes pensamos, porque aos nossos olhos parece, mas as aparências enganam. Então, vamos confiar na palavra. Ele nunca nos deixa só. Amém. Se nós permanecermos fiel a Ele, Ele é fiel e justo. Amém. Para cumprir a palavra santa. O nosso segundo hino também, de número 10, fala ao nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Amém. Mas nós cremos num Deus triuno. Tri de 3 e uno de 1. A minha mente não consegue explicar, mas um dia nós conheceremos. Então, eu te louvo. 1, 2, 3. Glória a Deus, ó Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa.
Glórias ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Então, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Mais uma vez. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Um pecador é aquele que comete pecados, e com certeza isso nos torna impuros. E o Senhor, então... Pois não? Não. Então ele limpa o nosso pecado, ele perdoa o nosso pecado, e então, pois o seu sangue limpa o pecador. Amém? Então, vamos iniciar aqui o nosso momento de oração. Eu vou iniciar, se a Denise ainda estiver aproveitando a participação da nossa irmã. Ela sempre tem estado conosco, com a irmã Mieco e as demais irmãs, às quintas-feiras, mas não é gravado, então aqueles que nos veem pela internet não conhecem. Mas vocês podem crer, então, que ela é prima da nossa irmã Luzinete, é ali de Santa Catarina, e a Denise é de São Paulo, de Campinas. Denise, me ouve? Tira aquele negócio, né? Não. Alô? Pode falar? Oi, Ah, isso, um momento. Daqui a pouco ela já cai. Ah, Pedido de oração. tem algum pedido de oração? Por isso que nós chamamos. Tá. Oi. A conexão não está. Oi. Me ouve? Oi. Agora sim. Sim. Pois não. O vosso pedido de oração, irmã? Algum? Quero pedir oração para minha família. Só. Amém. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar escutando a palavra. Amém. Então, o Senhor abençoe o seu dia. Tá fora de casa, não tem Wi-Fi, a conexão não é muito boa. Mas seja sempre bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Obrigada, amém. Deus abençoe, então. Bom trabalho. Obrigada. Aqui na paz, tranquilo. Irmã Luzinete, então, por gentileza. A paz. Oi, Lu. Oi. Oi, um momento. Oi. Deus possa dar direção em algo que a gente precisa. Amém. Sim. Que Deus possa abençoar minha família também. Só nesse sentido. É algo que a gente colocou diante dele, uma causa que a gente tem. E peço pelo nosso país, pelo Brasil, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Deus Muito abençoe. grato. Deus abençoe, então. Para aqueles que não escutaram, então, a irmã Luzinete reitera seus pedidos de oração em favor da família, em favor da nação, em favor de um propósito que ela, juntamente com o seu esposo, tem de estar abençoando os seus familiares, e que o Senhor, então, conceda esta oportunidade a elas, esse desejo a eles, né? Esta oportunidade de realizar este desejo, deste propósito, que é um bom propósito. Amém. Amém. Agora, com os nossos irmãos que estão aqui, deixa eu passar aqui um momento, por favor. Pode tirar ali, irmã? Pode tirar ali o pino. Alô, Alô. Anderson? A paz, irmãos. A paz do Senhor, Jesus. Ficou. Nós, primeiramente, só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, por nos guardar, nos livrar dos perigos escondidos. Quero pedir oração pelo meu sobrinho, que ele tomou a vacina há uma semana e agora está ruinzinho, né? Lá no Brasil. E também tem o irmão do Natalino, lá no Brasil, que também tá. Ele operou do câncer de próstata. Só que agora o câncer voltou e parece que está pegando nos ossos. Para que Deus possa entrar com providência. Amém. Kiko, Tamaro? Pelo tio? Sim, pelo tio, mas especial, né? Pela família, pelo meu tio, né? Uhum. Agradecer mesmo. Pelo próximo dia 4 e 5. Sim, amém. 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 Amém, Anderson. Amém. O sobrinho grato. foi contra corona, a vacina? Não, então, ele acabou de fazer 5 aninhos, ele tomou a vacina de gripe para criança, né? E essa vacina ativou, né? A gripe que ele estava meio que recolhida e Influenza. coitado tá ruinzinho. 5 anos. Ai, meu Deus. Senhor Jesus. Desculpa, Luzinete, o eco. Irmã Luzinete. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. Mike? Moshi, irmã Maria. O microfone deve estar desligado. Paz do Senhor, irmãos. Agora sim, a paz do Senhor. Ouvimos bem. Dá para ouvir direito? Perfeito, muito grato. Então, eu gostaria que orassem por Matsuzaki-san. É um vizinho da frente, ele vai fazer cirurgia no mês 5, mês que vem. Amém. Dia 24, ele interna e 25 parece que vai fazer cirurgia. Ô, Senhor. E de 3 pontos ele vai fazer. Ponte safena, né? Diz que a veia dele está muito mal, boroboró. O médico disse que falou. E ele é um casal, não tem filhos, e ele deve ter nossa idade, mais ou menos, o casal. 30 e pouco. E diz que nunca brigaram, mas ultimamente ele está muito nervoso, diz que não conversa, fica irritado e vive brigando ultimamente, né? Depois que... Aí o médico disse assim que não sabe, por causa da idade, e uma cirurgia muito delicada, não sabe se ele vai salvar dessa vez, né? Ele fez outra cirurgia já, então gostaria que todos orassem. E a Bíblia que eu recebi do Gideons, entreguei para os dois, né? Era para os dois. Ela chorou de alegria, ficou muito contente, sabe? Porque tá muito assim, né? Os dois estão muito assim... Sozinhos. Né? Assim, sabe? Falta o Senhor. Muito fraco espiritualmente, Isso, tudo, né? Todo de conforto. Assim, né? Então,
Deus ficou muito contente. Ah, Meu Deus. E ele acabou de parar de trabalhar, né? Entrou em aposentadoria. Os dois estão aposentados, né? tá. Então, orasse por eles, né? Amém. Vamos orar para que o Senhor Casal. possa trabalhar nessas vidas e reconhecer a Cristo e receber a salvação antes de partir deste mundo é o mais importante. Amém. Nishimura, amém, muito grato. Nishimura Kyodai? Mesma oração. Tá, ok. Amém. Então, Nishimura, nosso irmão Nishimura, vai lá, por favor, irmão amigo. O nosso irmão Nishimura também reitera o mesmo pedido da nossa irmã, que eles têm, então, debaixo de tudo. Obrigado. Eles têm entregue, então, a palavra de Deus, e que a palavra de Deus é viva, nós sabemos, não é o nosso muito falar, não é a nossa boa dicção, não é o nosso supremo conhecimento, porque nada disso não leva à salvação. O que leva à salvação é a palavra, e ele entregou, então, a palavra. E, havendo oportunidade, explicar mais, conversar mais sobre a palavra de Deus, o Senhor é que vai abrir esta oportunidade para esse casal, Nishimura e a irmã Maria. O que tem que fazer é levar a palavra, porque é a palavra que é viva e eficaz. Nós somos apenas os mensageiros. O mensageiro é menor que a mensagem. Devemos sempre reconhecer isso, não? Mensageiro, se ela não leva a mensagem, se eu não levo a mensagem, o Senhor pode pegar e escolher outro, e eu fico assim desamparado, porque o Senhor sabe e conhece o nosso coração. Então, apareceu a oportunidade e não vamos deixar ninguém sem a presença da palavra do Senhor. Não? Se eles vão crer ou não, isso já não compete a nós. Sabemos que a palavra, para nós, a palavra é mais importante, palavra do Senhor, do que a nossa própria palavra. Claro que podemos conversar sobre diferentes assuntos, mas sempre direcionando para a salvação que há em Cristo Jesus. Irmã Mieko, por favor, então, vamos aqui. Só temos que agradecer, né, a Deus, e por esse evento do dia 5, Dia das Crianças, a primeira confraternização entre os irmãos brasileiros, né? Que Deus nos abençoa nesta data, né? Só. Amém. Então, depois da oração, vamos louvar ao Senhor com mais um hino curtinho, em japonês, para os aniversariantes do mês. Aqueles que fizeram, evidentemente não vai ter mais ninguém que vai fazer aniversário, porque hoje é o último domingo do mês, mas aqueles que nós nos lembramos, aqueles que nós não nos lembramos, e que nossas sinceras desculpas, evidentemente, porque a irmã Mieko tem sempre organizado num caderno, mas o caderno deve estar em algum lugar, só a gente não sabe onde é que está o caderno. Meu Então, Deus, está escondido. mas já tem então, muitos anos que sempre anota cada aniversariante que é acrescentado a essa lista, mas até deixamos passar a um irmão, ou alguns irmãos, então, sem nos orarmos aqui. Mas Desculpa. o Senhor sabe e conhece o nosso coração, e que os irmãos, com certeza, nos perdoem. Acho que o Cris da Lu também fez aniversário, o Anderson, né? Então, mas vamos orar depois. Ó Senhor Jesus, Tu és aquele que sabe e conhece o coração de cada um de nós. Também Tu sabes e conheces as necessidades diárias de cada um de nós. É o nosso maná diário, Senhor, meu Deus e Pai, que nós necessitamos e carecemos. Esta presença maravilhosa e santa, que se renova a cada manhã na vida de cada um desses. Neste momento, eu te peço, ó Pai amoroso, que Tu esteja guardando, guiando, levando em paz ao local de trabalho a nossa irmã que esteve no início deste vídeo conosco, que ela está indo ao local de trabalho, que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dela, todo o ir, o voltar e o estar,
e também estendendo as tuas bênçãos aos familiares delas que estão ali em Campinas. Assim como a nossa irmã Luzinete, ao seu esposo, nosso irmão Alexandre, que o Senhor esteja por misericórdia abençoando a cada familiar do nosso irmão Alexandre, que estão ali no Rio Grande do Sul, aos familiares da irmã Luzinete, que estão em Santa Catarina, aos seus esposos e seus filhos, aos familiares que estão em São Paulo, aos seus irmãos, ao seu pai e à sua mãe. Ó Senhor, tem compaixão desses teus filhos, que já de longa data têm trabalhado na tua seara e trabalhado com alegria no coração. E o Senhor sabe, e o Senhor conhece, e o Senhor recompensa cada um adequadamente. No nome de Cristo Jesus, nós sabemos, e porque isso nós te pedimos, que o Senhor também esteja abençoando este propósito justo da nossa irmã Luzinete, do seu esposo Alexandre, irmão Alexandre, de dar uma melhor oportunidade de vida aos pais que já estão também com a idade se avançando, mas o Senhor tem sempre um propósito melhor na vida deste casal e na vida de cada um dos teus santos. Senhor Jesus, não se esqueça de nenhum desses teus filhos, Pai amado. Sabemos que o Senhor tem os teus olhos voltados para cada um de nós. E nós te agradecemos, Pai. Também que o Senhor esteja abençoando os dirigentes da nossa nação, ali no Brasil. Ó Senhor, tão distante dos olhos, mas tão próximo do nosso coração, por causa dos teus filhos que lá estão. E nós te agradecemos. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando por misericórdia, não porque merecemos, aos nossos irmãos que não podem estar conosco, a irmã Denise, que foi ao trabalho, ao nosso irmão Melvin, ó Senhor, com sua esposa e sua filha, que estão distantes neste momento, não podem estar conosco. O Senhor esteja abençoando ali a cada uma dessas necessidades desses irmãos, aonde eles estiverem, que eles possam testemunhar da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor e do teu favor para com todos. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos também por esta família. Abençoa cada familiar do irmão Melvin, abençoa cada familiar da nossa irmã Renata, a sua filhinha Débora. Também, ó Senhor Jesus, pela nossa irmã Maria Sato, que não está conosco, e demais irmãos que não têm estado conosco, tu sabes e conheces, e o Senhor sabe como abençoá-lo a cada um deles. A nossa irmã Maria Sato no seu lar, no seu local de trabalho, no nome de Cristo Jesus. A nossa irmã, o nosso irmão Nishimura, a nossa irmã Maria, minha cunhada, a tua filha, ó Deus Santo, que o Senhor tenha abençoado e continuará abençoando, porque se ela sente no coração de levar a tua palavra, eu creio e nós cremos que o Senhor jamais vai desamparar, o Senhor jamais deixará de cuidar de cada um desses teus filhos, deste casal, que tem sido bênçãos em tuas santas mãos, Senhor. E que aquele casal que recebeu aquelas 2 Bíblias, esta palavra preciosa, ela fará efeito naqueles corações, e ele possa recuperar a saúde, que ele possa ter paz e calma antes e depois desta operação, e que o Senhor sabe e conhece o que para o homem é impossível, para o Senhor todas as coisas são impossíveis. Assim como nossa irmã Nonaka, que também está se recuperando após a cirurgia, que o Senhor conceda esta plena liberdade de estar regressando ao lar com alegria, com paz no coração e rever aos irmãos em Cristo. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Sim, ó Deus e Pai, pelos nossos irmãos Anderson e a nossa irmã Keiko, que também o Senhor esteja abençoando a cada um desses pedidos, desses teus filhos, estendendo as tuas bênçãos aos irmãos, aos familiares do nosso irmão Anderson, aos familiares da Keiko, tanto esses que estão próximos, como aqueles que estão distantes. Ó Senhor, aquele jovenzinho de apenas 5 anos, Senhor, os teus pequeninos, Pai, a quem o Senhor ama com um amor carinhoso. Ó Senhor, toca ali, ó Senhor, e sara, cura, restaura, renova, e dai alegria naquele lar, naquela família, ó Deus Santo. E em todos esses pedidos feitos pelo nosso irmão Anderson, que o Senhor esteja abençoando por misericórdia e por amor de Cristo Jesus. Que o Senhor também esteja conosco neste próximo dia 5,
abençoando o nosso ir, o nosso estar, o nosso voltar. Nossa. Esta reunião seja para a honra, louvor e glória do teu nome, e que aquelas pessoas que estarão próximas de nós possam reconhecer que Cristo Jesus vive e reina para todo sempre, através do testemunho desses teus filhos que vão estar reunidos no nome de Cristo Jesus. Nós te bendizemos e te louvamos, Pai amado. Ó Senhor Jesus, que tu estejas abençoando a cada um desses pedidos, não porque merecemos, mas porque tu és Deus Santo. Fica em cada lar, cada família desses que nos ouvem, que nos veem, através deste meio de comunicação, aonde estiverem, que as bênçãos do Senhor repousem em cada lar, cada família. É o que nós te pedimos, te agradecemos, Deus justo, santo e bom, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, pelos aniversariantes do mês, a irmã Mieko fez uma listinha, talvez não? Listinha. Não. É. Listinha, perdi ele, cadê a minha? É um caderno. Então, é que o irmão Anderson então comentou conosco, mas que o senhor... Lembro do Anderson e do Cris, da Luzinete. Ah, sim. Então vamos louvar ao Senhor com o hino que diz a glória do Senhor, a glória do Senhor na igreja. É em japonês, desculpe. Não sou muito apto em japonês. Nem cantor. 1, 2, 3. Shiu no eiko miyani, Shiu no rei wa uchi ni, Shiu no yorokobi ga michi afureru. Yesu no minani yori tsumi kiyomerareru. Ima seirei ga kokoro ni sumawareru. Só mais uma vez. Shiu no eiko miyani, Shiu no rei wa uchi ni, Shiu no yorokobi ga michi afureru. Yesu no minani yori tsumi kiyomerareru. Ima seirei ga kokoro ni sumawareru. Tradução. Tradução. A glória do Senhor na igreja, a paz do Senhor em nós, a alegria do Senhor nos transborda. Os pecados são perdoados em nome do Senhor Jesus. Neste momento, o Espírito Santo faz presença em cada um dos nossos corações. Amém. Então, só mais uma pequena e curta oração. Ó Deus justo, santo e bom, que tu estejas abençoando ainda mais, ricamente, poderosamente, abundantemente, cada um desses que o Senhor tem permitido, neste mês, completar mais um ano de vida. Sim. E também estendendo as tuas bênçãos a todos aqueles que irão completar mais um ano de vida no dia próprio do aniversário de cada um desses. O Senhor sabe e conhece, e o Senhor é aquele que pode dar todas essas alegrias vindas de mais um ano de vida na tua presença. Também te pedimos que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando ao nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko na sua viagem, para vir a estar conosco nesta semana que se inicia. Que o Senhor esteja guardando, também protegendo e trazendo em paz ao nosso irmão Melvin, que está distante, e que ele possa estar conosco nesta reunião alegre da presença do teu Espírito Santo em cada um desses corações. Alegra-nos, Senhor, com a tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aqui, nesse pequeno comentário, nessa pequena meditação sobre este fundamento. Então, ele diz, claro que está inserido em um contexto
Por isso que ele começa com todavia, porque existem os versículos anteriores, mas como o nosso tempo é curto, não vamos comentar o contexto. Mas, todavia, o fundamento de Deus fica firme. Então, é um fundamento e é firme e ainda tem um selo. A autenticação. O Senhor conhece aqueles que são seus, todos os que são seus, escolhidos por Ele. E também nos incentiva e nos ordena a permanecer no nosso processo de santidade e que esta iniquidade que reina e impera neste mundo não faça parte da nossa vida. Quer no agir, quer no pensar, quer no falar, é sempre buscando a santidade. Não somente no agir, mas no pensar, no olhar, no escutar, no falar e no agir, né? No nome de Jesus. Então, nesse sublime texto da carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, nós sabemos que era o filho na fé, ou seja, aquele homem que foi ganho pela palavra de Deus, através da pregação de Paulo. Ele se entregou então a Cristo. E ele, então, Paulo alerta Timóteo a manter o objetivo deste seu ministério. Não se envolvendo, está escrito nos versículos anteriores, não se envolvendo em falatórios inúteis e profanos, o que não leva a nada. Por isso que ele fala mais que uma vez. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Não conta história, porque história não salva ninguém. É a palavra que vem, que convence o pecador do pecado. É o Espírito Santo. E é através da palavra de Deus. Então, falatórios inúteis que não edificam, não devemos nos entremeter no meio, deixar para lá. E profanos, que sabemos o que é profano, ou seja, aquele que não edifica e não engrandece o nome do Senhor. Uma vez que alguns se desviaram da verdade, ele fala, em versículos anteriores, porque acabaram se desviando da palavra e foram atrás de fábulas, daquilo que não é a verdadeira palavra de Deus. Então, Paulo ensina com uma real clareza que podemos ter a segurança da salvação garantida. Então, como ter esta segurança da salvação garantida? Falar àqueles que ainda estão iniciando a caminhada na fé e podemos ter essa segurança da nossa salvação. Em primeiro lugar, os salvos são conhecidos por Deus. Por isso que ele falou, ele conhece, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso que ele deixa o trigo e o joio crescerem junto, até mesmo dentro da igreja. Porque ele sabe e conhece os que lhe pertencem. E Deus nos conhece mesmo antes de nascermos, como está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8 e 29. Então, como Deus nos conhece? Ele é eterno, em eternidade, de eternidade até a eternidade. Não tem limite de tempo. Então, no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 29, diz: pois aqueles que de antemão conheceu. O que quer dizer isso? Ele é onisciente, ele sabe quem vai nascer daqui 100, 200 anos, 300, até a vinda de Jesus, não sabemos. Então ele conhece a cada um de nós, como o salmista escreveu, do ventre da minha mãe, ou seja, antes de eu ser formado, o Senhor já nos conhece. E também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele não predestinou ninguém para a salvação. Aqui está escrito, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é para a salvação, é para ser a imagem do Filho. Por isso que devemos buscar a santidade, para sermos conforme a imagem. Não é segundo igualzinho a Cristo, porque não tem. É
a imagem. É como você olhar no espelho. Você está do lado de cá do espelho. Lá dentro do espelho está a sua imagem. Você não está lá. Então é assim que significa a imagem do seu filho, de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o primogênito dos irmãos. Os demais vieram através do sacrifício de Cristo Jesus e daqueles que o Senhor escolheu e conhece. Então, o Senhor nos escolheu conforme a sua própria determinação e graça em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, antes dos tempos eternos. O eterno é o eterno do eterno anterior ao eterno. É isso que significa antes dos tempos eternos, que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Então veja como foi esta escolha, esta salvação. Quem nos salvou, está escrito assim, quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, porque ele é santo e a nossa vocação deve ser para a santidade, não segundo as nossas obras, porque as nossas obras não levam a nenhuma salvação, nem de mim mesmo, quanto mais de alguém, mas segundo, então esta vocação veio segundo o seu próprio propósito, próprio de quem? Dele, de Deus. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O que quer dizer isso? O propósito é do nosso Deus, o seu próprio propósito. E através de quem? Da graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Isso já estava preparado antes da fundação do mundo. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ele veio cumprir este desejo de Deus já de eternidades anteriores, se assim podemos dizer. O qual, então vamos aqui, e que é manifesta, então essa graça, essa salvação é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, porque ele venceu a morte, ele derrotou a morte e ele vivo está para todo sempre. Ele diz: eis que estou morto e estive vivo? Não. Eis que estou vivo e estive morto. Amém. Está em Apocalipse. Então, ele aboliu a morte. A morte não teve e não tem poder sobre ele e nem sobre os filhos da luz. E ele trouxe à luz a vida. Esta vida que nós desejamos, que nós ansiamos e que nós temos certeza que conseguiremos por Cristo Jesus, que é a vida eterna através da salvação e a incorrupção pelo Evangelho. Terminando a leitura do versículo. Então, ele nos escolheu em Cristo, através de Cristo, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Não tem uma outra forma. Na palavra de Deus não existe uma outra forma. Pode ser que alguém inventou, mas foi invenção humana. A forma é somente em Cristo. E ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, na eternidade. Quanto tempo? Ninguém sabe. Talvez um dia poderemos saber. Mas eternidade não é tempo. Não dá para contar eternidade. Então, ele nos escolheu para uma gloriosa salvação por Cristo Jesus. Então, essa salvação é através de, por Cristo Jesus. Por isso, nós temos a certeza de que o Senhor conhece todos aqueles que lhe pertencem. Por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo. Amém. Jesus Cristo, o Filho amado, está vivo. Então, eu tenho certeza que ele não vai nos abandonar na vida presente e muito menos na vida futura. Pois se ele nos amou quando ainda nós éramos mais do que miseráveis pecadores, inimigos dele, inimigos de Deus, ele nos amou, ainda mais agora ele não irá nos amar, sendo nós salvos da ira. Então Deus nos amou primeiro, sendo nós pecadores e inimigos de Deus. Ele nos atraiu para ele. Não fomos nós que fomos
buscá-lo. Ele nos atraiu, nos amou nesta condição pecaminosa que nós vivíamos. Fomos então escolhidos por ele. É uma escolha dele, não nossa. Chamados por ele e justificados por ele em Cristo Jesus. Então, toda a honra, todo o louvor e toda a glória a ele. Nós não fazemos nada de bom que seja de útil. Não temos essas condições, não podemos fazê-lo, a não ser que Cristo Jesus habite em nós pelo Espírito Santo. E é através dele que nós, como vasos, podemos fazer algo que seja para a honra e louvor e glória do nome do nosso Deus. Mas não por nós mesmos. Se não tivermos o Espírito Santo, está impossível eu fazer algo para a glória do Senhor. Os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida para com Deus foi totalmente paga. Porque eu tenho pecado, eu cometo um pecado, o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física. A morte espiritual eterna e o afastamento de Deus eterno. Não terá como se achegar, depois desta vida, se achegar a Deus. Então, tudo que devemos fazer é nesta vida presente. Amém. Então, a nossa dívida foi paga por Cristo Jesus, nós aceitamos esse sacrifício. O nosso nome está escrito no livro da vida para o grande dia da vida eterna, como está em Apocalipse. Então, nós fomos comprados por alto preço? Sim. Resgatados da mão do inimigo? Também. Porque o mundo jaz no maligno e nós também, outrora, agíamos da mesma forma que agem muitos neste mundo atual. Resgatados da morte. Não que eu fui ressuscitado da morte física, mas resgatado da morte espiritual que eu estava caminhando. E declarados justos diante do tribunal de Deus. Então, quando eu me apresentar diante do tribunal de Deus, eu vou ser declarado justo por Cristo Jesus, o justo juiz, a quem vamos prestar contas. Grandes e pequenos, novos, idosos, crianças, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tribunal de Deus por Cristo Jesus, o nosso advogado. A salvação não é obtida por realizarmos boas obras, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso todos os irmãos, creio que já ouviram um infinito número de vezes. Não? Não pelas obras, mas pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Deus nos amou quando ainda éramos ímpios, pecadores, obstinados e inimigos de Deus, é o que está escrito na palavra. Não queríamos saber de Deus, afastados de Deus, longe de Deus. Mas o Espírito Santo vai trabalhando e a palavra do Senhor é viva e eficaz e também vai trabalhando. Então, nós éramos escravos do pecado e de Satanás. Não estou falando de todos, muitas vezes pode ser que não. Mas eu posso responder por mim, e muitos que me conhecem sabem. Então, nós éramos escravos, ou posso dizer eu. Então, praticava o pecado sem atentar para aquilo que era pecado. E quem gostava disso era Satanás. Então, era escravo do pecado e também algemado por Satanás. E ele, então, Jesus Cristo, nos libertou. Estávamos perdidos nas nossas iniquidades e ele nos encontrou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos ressuscitou para uma nova vida terrena e para uma nova vida eterna, uma futura vida eterna. Então ele nos ressuscitou espiritualmente, não é para a vida eterna só. Como é que eu vou chegar na vida eterna se eu não tiver uma vida terrena em santificação? Vem para a igreja como está e fica como está? Não, ele tem que encontrar a palavra e procurar santificar-se. É um processo que Paulo disse. Ou seja, revestir-vos. É a minha obrigação, eu que tenho que fazer, eu que tenho que procurar o processo de santificação. Então, ele nos fez, Jesus Cristo, nos fez seus filhos e co-herdeiros
E agora, então, somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós o corpo. Somos ramos da videira verdadeira. Então, ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Nós também somos ovelhas do seu pastoreio. Também está escrito. Ele é o nosso pastor, e se ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Amém. Somos a sua herança. Então, a herança de Deus, através de Cristo Jesus. Como nós somos heranças, devemos procurar a santificação e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, a nossa vida está segura nas mãos de Cristo e de suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Nós sabemos que Ele é Deus Todo-Poderoso. E também ninguém ou nada pode nos separar do seu eterno amor. Como Paulo disse, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor é de Deus e é através de Cristo Jesus. Então estamos seguros da nossa salvação, porque o nosso Deus que nos criou foi o mesmo Deus que nos escolheu. Ele nos criou, nos escolheu, foi Ele que nos salvou e Ele conhece cada um de nós como sua propriedade exclusiva. Então, deve ser exclusiva dele. 50% dele e 50% do inimigo não funciona aqui. Então, continuamos sendo pecadores, continuamos cometendo pecado? Sim, até o último suspiro ainda podemos cometer uma infinidade de pecados. Mas procurando sempre nos afastar de toda a aparência do mal, quanto mais do mal. Aquele que sabe cometer o bem e não comete, já pecou. Então já também é um outro alerta para cada um de nós. Em segundo lugar, os salvos vivem em santidade. A gloriosa doutrina da salvação nos adverte que devemos buscar a santidade. Então, a salvação e a santidade caminham juntas, pois Deus nos escolheu para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e diante dos homens. Deus não nos chamou para continuar na impureza, e sim para a santificação. Sendo assim, o que é que eu tenho que fazer? Aqueles a quem Deus conhece como seus e que professam o seu nome devem se apartar de toda a injustiça. Vão praticar a justiça, aquilo que é reto diante de Deus. Não é a nossa justiça. Ela para nada serve. Nós já sabemos que a nossa justiça é mais injustiça do que justiça. Então ninguém pode ser um eleito de Deus se não vive em santidade. Então Deus escolheu ele, mas ele quer voltar para o mundo. Então já precisa verificar os parâmetros para ver se ele é um eleito de Deus mesmo. Então santidade é uma evidência dos eleitos por Deus. Então procurar a santidade, isso é uma característica que evidencia que nós fomos eleitos por Deus. Se entrou na igreja, mas não procura a santidade, está um pouco difícil, né? Reconhecer que essas pessoas são eleitos de Deus. Não que a pessoa vai errar, não que a pessoa não vai errar, não que a pessoa não vai cometer pecados. A igreja onde eu congrego está cheia de pecadores, é o que só tem lá dentro. Mas do qual eu sou o maior, né? Então, os que são de Deus vivem uma nova vida, nesta vida atual, com um novo coração, uma nova mente, afastando de toda a aparência do mal, como eu já falei várias vezes hoje mesmo. Então, tudo aquilo que é mal, evita o mal, afasta-te do mal. A razão da nossa segurança, de nós termos uma segurança da nossa salvação, muitas vezes você pergunta para a pessoa, você tem segurança da sua salvação? Ele falou, já não tem. Tem que já responder rapidamente. Então, a razão da segurança da nossa salvação não está firmada em quem nós somos. Porque nós não somos nada. Eu não sou nada. Mas em quem é Deus e naquilo que Ele faz por nós. Amém. A nossa salvação está firmada em Deus e naquilo que Ele tem feito por nós e faz por nós. E aquilo que também
ele vai fazer e ele faz através de nós. Amém? Então, essa salvação sempre deve estar firmada naquilo que é Deus, o nosso provedor. Naquilo que ele provê para nós. O quê? A salvação, através de Cristo Jesus. Então, mas sempre, se alguém te perguntar sobre a salvação, você diz, sim, eu tenho certeza da salvação. Por quê? Porque ela está firmada em Deus, naquilo que ele fez e ele faz por nós. O que é que ele fez por nós? Ele entregou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E ele, então, nos garante esta salvação e a vida eterna. Por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou e vivo está à direita, à destra do Pai. Então, ele é a certeza da nossa salvação. E então, esta salvação deve ser compartilhada com outros. Então, ele trouxe a salvação que chegou até nós e nós devemos fazer o quê? Levar essa salvação a outros, no nome do Senhor Jesus. Como? Compartilhando a palavra, entregando uma palavra, um panfleto que leve a pessoa a meditar o que está escrito no panfleto, que é a palavra de Deus, sempre algum versículo bíblico, e tudo aquilo que louva e engrandece o Senhor. Desta forma, temos então a certeza que estamos caminhando em santidade, deixando essas coisas do mundo que não agradam ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Não passando aqui uma imagem de perfeito, porque eu não sou perfeito. E não somos, estamos longe de sermos perfeitos. Pecamos a cada dia no nosso olhar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. E devemos, então, buscar a cada manhã as misericórdias do Senhor, que elas são abundantes e se renovam a cada manhã. Deus vos abençoe e vos guarde, esteja com cada um de nós em mais essa semana, que para nós, aqui neste país, então, tem um feriado um pouco prolongado e que possamos estar participando juntos desses dias, no nome do Senhor Jesus, compartilhando a palavra do Senhor, a nossa alegria, e que possam reconhecer que esta nossa alegria diante das dificuldades não vem de nós, mas vem daquele que por nós morreu. Amém. Em nome de Jesus, agradecemos a presença de cada um de vocês, esta paciência e esse desejo de estar conosco, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar para que o Senhor, então, possa estar despedindo a cada um dos teus filhos. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, porque temos essa certeza no nosso coração de que o nosso nome está escrito no livro da vida para o grande dia da vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que é a razão e a certeza da nossa salvação. Não é por mérito de nenhum de nós. Nós continuaremos confiando na tua misericordiosa palavra, que tem levado muitos e muitos e milhares à salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos, fortalece-nos a proclamar a tua palavra, não atentando para aquilo que não edifica, para aquilo que não engrandece o teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que nós te pedimos a tua presença para cada um desses teus santos e mais esta semana. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe e guarde no santo e precioso nome de Jesus. Amém.